Então, pessoal, os ácidos nucleicos são moléculas que compõem o material genético da célula. Existem dois tipos de ácidos nucleicos na célula. O primeiro é o DNA ou ADN, sigla para ácido desoxirribonucleico. O outro ácido nucleico é o RNA ou ARN, ácido ribonucleico. Bem, essas moléculas elas ocorrem na célula em diferentes partes. O DNA nós encontramos no núcleo, na cromatina ou cromossomo, no citoplasma de células procariontes, lembra que o DNA está solto no citoplasma, e também algumas organelas, as mitocôndrias e os cloroplastos, eles têm DNA próprio. O RNA nós também podemos encontrar em núcleos de células eucariontes, no citoplasma e também em ribossomos a gente encontra RNA. Bem, quando se trata da composição química dessas moléculas, todo ácido nucleico, independente se é o DNA ou RNA, eles são polinucleotídeos. Mais uma molécula que é polímero. Polímeros são moléculas grandes formadas por pequenas unidades. Proteínas não são polímeros de aminoácidos. Um polissacarídeo não é um polímero de monossacarídeos. Os ácidos nucleicos, eles são polímeros de nucleotídeos. Mas o que é um nucleotídeo? O nucleotídeo é o resultado da soma de 3 outras moléculas. Uma base nitrogenada, uma pentose e um ácido fosfórico. Essa trinca de moléculas, base nitrogenada, pentose, ácido fosfórico, forma um nucleotídeo de ácido nucleico. Lembrando que base nitrogenada e pentose é o que a gente chama de nucleosídeo. Um nucleotídeo não é o DNA, um nucleotídeo não é o RNA. DNA e RNA são polinucleotídeos, são muitos nucleotídeos juntos, tá certo? Bem, continuando aqui na composição química, que bases nitrogenadas podem compor o ácido nucleico? Basicamente 5. 2 delas são púricas, a adenina e a guanina. A gente chama a adenina de A guanina de G. E 3 delas pirimídicas, a citosina, a uracila e a timina, C, U e T. A diferença entre púrica e pirimídica é a estrutura molecular dessas bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas são compostas à base de carbono e nitrogênio. As bases púricas, elas são formadas por 2 cadeias fechadas de carbono e nitrogênio. Olha aqui a adenina, olha aqui a guanina. Já as bases pirimídicas, elas são formadas por apenas uma cadeia fechada de carbono e nitrogênio. A timina, a uracila, a citosina estão aqui. Então essas são as 5 bases que podem compor ácido nucleico. Em relação às pentoses, são 2. Uma se chama ribose, nós já estudamos pentose, é monossacarídeo com 5 carbonos. A fórmula da ribose é essa aqui, ó, C5H10O5. E a outra pentose que pode compor nucleotídeo de ácido nucleico é a desoxirribose C5H10O4, um oxigênio a menos, por isso desoxirribose. Está aqui a fórmula da ribose, da desoxirribose, os monossacarídeos com 5 carbonos que compõem tanto o DNA ou o RNA, tá certo? Ácido fosfórico já é um composto químico que não varia. A fórmula do ácido fosfórico, todo mundo conhece, H3PO4, essa é a estrutura molecular do ácido fosfórico. Então, se eu pegar qualquer uma das 5 bases nitrogenadas, A, T, C, G ou U, pegar qualquer uma dessas pentoses, ribose ou desoxirribose, e mais um ácido fosfórico, essa trinca de moléculas formam um nucleotídeo. Lembrando que tem diferenças nessa composição química envolvendo o DNA e o RNA. Veja aqui essa tabela é bem relevante. Quando a gente considera o DNA, as bases nitrogenadas que compõem o DNA são 4. Então, daquelas 5, o DNA tem 4. Adenina, timina, citosina e guanina. Eu fiz questão de colocar a adenina do lado da timina, a citosina do lado da guanina, porque no DNA isso sempre acontece. A está ligado a T, C ligado a G. A com T, C com G. Água tônica, cerveja gelada. No DNA é isso. Água tônica, cerveja gelada. Já no RNA,
nós temos a adenina, a uracila, a citosina e a guanina. Então no RNA nós temos A, U, C e G. Não é sempre que elas se ligam, mas quando se ligam, a adenina ligada à uracila, a citosina ligada à guanina. Então no RNA nós temos A com U, C com G. Água, uísque. O uísque vai ser com U aqui. Cerveja gelada. A com U, C com G. Em relação às pentoses, o DNA tem desoxirribose, o RNA tem ribose. Ácido fosfórico, H3PO4, compõe os nucleotídeos tanto do DNA como do RNA e aqui não há diferença. Se a gente olhar para o quadro aqui, a gente percebe que o DNA tem como base nitrogenada exclusiva T. RNA tem como base nitrogenada exclusiva U. DNA tem como pentose exclusiva desoxirribose. RNA tem como pentose exclusiva ribose. Essas são diferenças bioquímicas entre os nucleotídeos do DNA e do RNA. Agora eu queria vir aqui para essa última coluna da tabela. Se eu pegar ATCOG, tá aqui, mais uma desoxirribose, colar, mais um ácido fosfórico, o que eu tenho na mão é um nucleotídeo de DNA. Eu tô com o DNA na mão? Não. Para formar o DNA eu preciso de muitos nucleotídeos. Um, outro e outro e outro e outro e outro nucleotídeos. Vários nucleotídeos formam um filamento deles. O DNA, ele não tem um filamento, ele tem 2 filamentos de nucleotídeos. Já o RNA, esse sim é composto por apenas um filamento de nucleotídeos. Então aqui nós temos mais uma diferença bioquímica entre o DNA e o RNA, que é o número de filamentos. Pessoal, o DNA tem 2 filamentos que são complementares. A está ligado a T, C ligado a G, T, A, G, C. Então teve um cara chamado Chargaff, que fazendo estudo bioquímico dessas moléculas, ele disse o seguinte: no DNA, se eu dividir a quantidade de A pela quantidade de T, o resultado dessa divisão é 1. Por quê? Porque as quantidades de A e T são iguais. Da mesma forma, no DNA, se eu dividir a quantidade de C pela quantidade de G, o resultado dessa divisão é 1, porque as quantidades são iguais. Os 2 filamentos do DNA, eles são complementares. Tá cheio de exercício que cobra essa relação. Vamos supor que, num exercício, o cara te dê que 20% de uma molécula de DNA é adenina. Bom, se tem 20% de A, obviamente tem quanto de T? Os mesmos 20%. Só aqui a gente perfaz 40% do DNA. 40%, falta quanto? 60%. 60% tem que estar dividido entre C e G. Então nós temos 30% de C nessa molécula de DNA, 30% de G nessa mesma molécula de DNA, perfazendo aí 100% da molécula. Então ele vai te dar uma porcentagem de um nucleotídeo e você vai ter que descobrir as porcentagens dos demais. Isso é a aplicação da relação de Chargaff. Ela é uma relação importante para o DNA. Por que a gente não consegue estabelecer uma relação de Chargaff para o RNA? A dividido por U vai dar 1. C dividido por G vai dar 1. A gente não consegue afirmar que vai dar 1. Por quê? Porque as quantidades são diferentes. O RNA ele tem um filamento só. O DNA tem 2 e eles são complementares. Então eu já estou falando sobre a estrutura do DNA. A estrutura do DNA ela foi descrita por 2 caras, um chamado Watson e outro Crick, em 53. Eles publicaram um artigo de 2 páginas na revista Nature, em que eles descrevem como é a estrutura do DNA. Olha os 2 aqui, ó. Esse aqui é o James Watson, esse aqui é o Francis Crick. Detalhes sobre o Francis Crick. Em 53 ele tinha 18 anos de idade, pessoal. Bom, como é que eles descrevem o DNA? Para eles, o DNA ele é formado por 2 filamentos de nucleotídeos complementares, unidos entre si por pontes de hidrogênio e dispostos no espaço helicoidalmente como uma escada em espiral. Pessoal, para a gente entender essa descrição do ácido nucleico, que é o DNA, feita pelo Watson e Crick, eu vou construir primeiro uma legenda. Olha aqui, ó, as bases nitrogenadas, eu vou usar as letras A, T, C e G. A pentose do DNA não é a desoxirribose? Eu vou representá-la
com essa casinha amarelinha aqui, ó, um açúcar com 5 carbonos. O ácido fosfórico ele vai ser representado com uma bolinha azul. Vamos montar nucleotídeos? Olha aqui que interessante, ó. Eu tenho uma base nitrogenada que é a adenina. Vou ligar essa base nitrogenada a uma pentose que é a desoxirribose. E a desoxirribose presa a um ácido fosfórico. Eu tenho um nucleotídeo aqui, ó. Esse nucleotídeo é o nucleotídeo adenina. Esse é o DNA? Não, esse não é o DNA. Bom, para ter DNA é preciso mais nucleotídeos. Então vamos compor aqui os demais nucleotídeos do DNA. Olha aqui o nucleotídeo timina, olha aqui o nucleotídeo citosina e aqui ó, o nucleotídeo guanina. São 4 tipos de nucleotídeos que podem compor DNA. Indo para a célula, pessoal, a gente encontra dentro do núcleo cromossomos. Cromossomos é um filamento de DNA todo enovelado, todo enroladinho, tipo um novelo de lã. Se a gente puxar esse novelo, a gente vê a alfa-hélice do DNA. Vou pegar um pedacinho aqui dessa alfa-hélice e dar um tchum. Aqui também a gente dá tchum, né, na videoaula. Vou dar um tchum nessa alfa-hélice do DNA. Quando a gente amplia para ver a estrutura molecular, olha lá, ó, uma base nitrogenada presa a uma desoxirribose, presa a um ácido fosfórico. Isso é um nucleotídeo. Outra base nitrogenada, presa a uma desoxirribose, presa a um ácido fosfórico, mais um nucleotídeo. Você viu essa ligação química aqui, ó? Essa ligação química permite a ligação desse primeiro nucleotídeo com o segundo nucleotídeo. Então agora eu tenho 2 nucleotídeos ligados. Essa ligação química que a gente chama de ligação fosfodiéster. Bom, outros nucleotídeos aí, ó, adenina, mais um nucleotídeo aqui, ó, citosina. Olha aqui, ó, eu tenho um filamento de nucleotídeos. Segundo Watson e Crick, o DNA é formado por um filamento? Não, por 2 filamentos. Então olha aqui o outro filamento. E detalhe, esse outro filamento ele é complementar. Se eu tenho T, A, G, C, A, T, C, G. 2 filamentos de nucleotídeos complementares. Esses 2 filamentos estão soltos? Segundo a descrição do Watson e Crick, não. Eles estão unidos por pontes de hidrogênio. Ligando A e T aqui, ó, existem 2 pontes de hidrogênio. Ligando G e C aqui, ó, existem 3 pontes de hidrogênio. Obviamente, entre A e T, 2. C e G aqui, 3. Esses dias eu vi um exercício em que ele pergunta onde se gasta mais energia para separar nucleotídeo. Se gasta mais energia para separar A de T ou C de G? Óbvio que C de G, já que existem 3 pontes químicas de hidrogênio ali ligando esses 2 nucleotídeos. 2 nucleotídeos complementares, unidos entre si por pontes de hidrogênio e dispostos no espaço helicoidalmente como uma escada em espiral. Essa escada que eu montei aqui, pessoal, ela é torcida, ela é helicoidal. Aqui pela imagem a gente não consegue ver isso porque a imagem só tem 2 planos. Se a gente pensar a molécula tridimensionalmente, a gente percebe que ela é uma escada torcida, helicoidal, alfa-hélice. Aqui eu acrescentei as extremidades. Ó. Uma das extremidades do filamento a gente chama de extremidade 5'. A outra extremidade é 3'. O interessante é que esses 2 filamentos eles não são paralelos, eles são antiparalelos. Então, se essa é a extremidade 5' desse filamento, aqui do outro lado, alinhada a ela, ó, a gente tem a extremidade 3' do outro filamento. Se essa é a extremidade 3' do primeiro filamento aqui da esquerda, essa é a extremidade 5' do outro filamento aqui da direita. Pessoal, então os 2 filamentos de nucleotídeos eles são antiparalelos. Essa é a estrutura molecular do DNA proposta por Watson e Crick. Pessoal, essa estrutura molecular ela pode ser vista de diferentes formas, por exemplo aqui, ó, com a própria estrutura molecular, né, com a composição de átomos de carbono, nitrogênio, hidrogênio. Aqui a gente percebe as 2 pontes de hidrogênio ligando A e T, tem a ver com a estrutura das moléculas. As 3 pontes de hidrogênio envolvendo guanina e citosina tem a ver com a estrutura molecular dessas moléculas, tá bom? Essa é uma outra forma da gente visualizar o DNA usando o modelo de bolinhas. Quando o Watson e Crick descreveram a estrutura, começou a vender esses modelos de bolinhas para as pessoas montarem em casa, né? Como montam um quebra-cabeça. Não sei se vocês lembram lá do Big Bang Theory, né? Lá na sala do Sheldon Cooper, tá uma zona aqui, né? Mas nessa sala a gente consegue ver o modelo estrutural do DNA. 1 segundo para você achar. Onde está o DNA?
Achou aí, pessoal? Olha lá, lá no fundo da sala. Quem achou, parabéns. Então, essa é a estrutura do DNA. Parabéns, pessoal.